Os pitagóricos, juntamente com Aristóteles e Ptolomeu, afirmaram que mesmo os elementos das letras contêm certos números divinos com os quais, se os extrairmos dos nomes próprios das coisas e se fizermos uma soma, podemos julgar as coisas secretas e futuras, pelo que chamam esta forma de adivinhar aritmância, porque se faz com números, como refere Terêncio nesses versos. Assim, diz-se que os nomes são compostos de números, que alguns carregam mais números e outros menos. Às vezes, eles farão pensar nos perigos de um combate duvidoso. Os nomes que carregam o maior número indicam vitória, e as menores aparências de alegria parecem grandes. Desta forma, Patroclo foi morto pela mão de Heitor, e pouco depois, Heitor foi morto por Aquiles. Plínio também diz que Pitágoras é creditado por ter descoberto que o número ímpar, em denominações vogais, indica que claudicação ou privação dos olhos. E acidentes semelhantes ameaçam as partes do lado direito, e que o número par refere-se às partes do lado esquerdo. Alexandrin, o filósofo, ensinou o caminho para encontrar os horóscopos e estrelas ascendentes das crianças com os números que as letras carregam, e o de descobrir quem entre o marido ou a esposa vai morrer primeiro, ou último, e o bom, ou eventos ruins de todos os nossos empreendimentos. Eu julguei adequado acrescentar aqui tradições que Ptolomeu, o astrólogo, não desaprovou. Mas para saber que números são dados a cada uma das letras, mostramos isso antes, quando falamos das letras dos gregos e dos hebreus, dividindo o alfabeto em 3 classes, a primeira das quais é das unidades, a segunda das dezenas, a terceira das centenas. E porque o alfabeto romano faltam 4 letras para completar o número 27, eles acrescentaram J e V, consoantes simples como nesses 2 nomes, Joannes e Valentinianus. Então, HI e HU, consoantes aspiradas como em Hierônimos e Uielmus, embora os alemães, em vez de HU aspirados, usem um W, e os italianos e gauleses, em suas línguas naturais, coloquem G em seu lugar, juntamente com a vogal U, escrevendo assim Wilhelmus e Guilhelmus. A igual a 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F6, G7, H8 e 9, K10, L20, M30, N40, O50, P60, Q70, R80, S90, T100, V200, X300, Y400, Z500, I600, V700, HI800 e HU900. A partir de agora, se quiser saber a estrela dominante de uma criança, conte o nome dela, e o do pai e da mãe, tomando o número indicado acima para cada uma das letras e divida a soma total composta por todos os números atribuídos a cada letra menor por 9, fazendo a subtração de 9 quantas vezes você puder. E se apenas o número 1 ou o número 4 permanecerem, ambos indicam que o Sol será a estrela dominante. Mas, se for o número 2 ou 7, ambos indicam que será a Lua. Caso contrário, o número 3 indica Júpiter, o número 5 Mercúrio, o número 6 Vênus, o número 8 Saturno, o número 9 Marte. E as razões para isso são explicadas em outro lugar. Da mesma forma, se você quiser saber o horóscopo de uma criança, conte seu nome, o da mãe e do pai. Então divida a soma composta de todos os números atribuídos a cada letra por 12. Se ao final de todas as subtrações
o número 1 permanecer, indica o signo de Leão. Se tiver o número 2, dedicado a Juno, indica Aquário. Se o número for 3, dedicado a Vesta, Capricórnio. Se for 4, representa Sagitário. 5, Câncer. 6, dedicado a Vênus, indica Touro. 7, dedicado a Palas, indica Áries. 8, dedicado a Vulcano, Libra. 9, dedicado a Marte, Escorpião. 10, aponta para a Virgem. 11º, Peixes. 12º, dedicado a Febo, Gêmeos. E as razões para isso também foram dadas em outro lugar. Agora, ninguém deve se surpreender que possamos prever muitas coisas com os números dos nomes, pois de acordo com o testemunho dos seguidores de Pitágoras e dos cabalistas hebreus, existem certos mistérios ocultos nesses números, e conhecidos por poucas pessoas, já que o Altíssimo criou todas as coisas com peso, número e medida, de onde se deduz a verdade das letras e dos nomes, como de sua origem, que são impostas não por acaso, mas por uma verdadeira razão, ainda que não saibamos ou não a conheçamos. É por isso que João diz em seu Apocalipse: quem o ouvir, adivinhe o número da besta, que é o número do homem. No entanto, essas coisas aqui não entendem os nomes que foram impostos por diferentes nações em linguagem e modo de vida, de acordo com as leis, usos, costumes e religiões dos países, mas daqueles que foram inspirados e surgiram para todo homem no nascimento, pelo próprio céu e as constelações, e como os mecubales dos hebreus e os sábios dos egípcios ensinaram em outros tempos a deduzir do nascimento de cada um.